Família, um projeto de Deus. Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. O programa de hoje, o programa que você está assistindo agora, é Família, um projeto de Deus. Esse conteúdo que é direcionado às nossas famílias, e é uma alegria saber que você está aí do outro lado, você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, você que nos assiste pelo canal 126, Sistema RO, via satélite. Aliás, se você quiser saber como fazer para instalar esse sistema na sua casa, que tanto serve na capital, nas capitais, como também no interior, você vai a uma loja de antenas, procura na sua cidade, mais perto da sua cidade, certamente tem, chega lá e fala assim, eu queria colocar uma antena, um sistema para a banda KU da Embratel, aquele sistema aberto via satélite. A loja vai saber te informar, te orientar, vai te passar orçamento, enfim. Se você quiser, você também nos assiste por esse sistema, você vai ter uma TV de graça na sua casa, né, e que você vai nos encontrar e encontrar toda a nossa programação também através dessa TV. E como falamos, estamos aqui no programa Família, um projeto de Deus, é um programa semanal que sempre vai ao ar às sextas-feiras aqui pelo nosso canal no YouTube, pelo canal 126, nessa sequência de conteúdos que estão associados à família. Sexta-feira é o dia no qual nós oramos com as nossas famílias, temos o culto no lar, essa bênção que nós recebemos. E para o programa de hoje, nós temos aqui alguns convidados, irmãos nossos, o nosso irmão Willer. Paz do Senhor, Willer. Paz do Senhor, pastor Josias, é um prazer estar aqui, com os irmãos nesse programa, e espero de alguma maneira fazer alguma contribuição, perto dos pastores aqui, pastor Josias, os demais companheiros também. Isso. É um prazer muito grande estar aqui. O Willer que está no grupo de Ciência e Fé, envolvido na vida profissional com a educação, sim, está sempre integrado a isso aí, e o tema de hoje está feito a esse tema, a esse assunto que é Amém. Educação. Também o pastor Jerônimo, Paz do Senhor, Jerônimo, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias, Paz do Senhor, companheiros, Amém. Aos que estão em casa, uma alegria estar aqui com vocês. Amém. Pastor Jerônimo, ele é também responsável pelo trabalho com jovens, que também está associado com o nosso tema de hoje, o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, que é aquele trabalho que tomou uma proporção muito grande na nossa igreja, está conosco aqui para também falar conosco. Pastor Adriano, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Jerônimo, nosso companheiro aí, para nós é uma satisfação estar aqui, Amém. Que é um tema tão caro e tão importante para todos nós, Amém. Ficamos muito alegres de participar aqui com vocês. Amém. Muito bem, pegando o gancho do que o pastor Adriano fez, aliás, pastor Adriano, que é professor universitário também, todos aqui com formações acadêmicas brilhantes e que estão para tratar desse tema que é o tema do programa de hoje, que é os filhos e a trajetória escolar. Nós temos os nossos filhos, eles são colocados para viverem essa experiência, essa trajetória escolar, e como é que nós vamos lidar com isso, servos do Senhor, no crescimento, na formação do caráter, da personalidade daquela criança, enfim. Eu vou pedir ao pastor Adriano para ler um texto e fazer uma breve abordagem sobre o programa de hoje. A gente sempre traz um texto bíblico para que a gente comece a se debruçar sobre ele e seguir esse texto. Amém. Tem um texto que sempre nos chamou muito a atenção, que de certa forma realça a responsabilidade que a família tem, que é o texto que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, e que tira as famílias de qualquer zona de conforto que possa imaginar existir, que é o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Ou seja, justamente naquele momento que o povo estava para entrar na terra prometida, havia toda uma preocupação com a relação que teria que existir entre pais e filhos. Como é que os pais participariam da instrução dos seus filhos? E teriam uma participação ativa. Eles iriam entrar na terra prometida para ter um novo tipo de vida, e os pais deveriam intimar tudo aquilo que eles viveram, intimar para os filhos uma nova forma de vida, que era a vida de um Deus que tinha operado na vida deles com maravilhas e prodígios, para que eles conhecessem e levassem isso adiante. Mas o interessante é que não era só falar,
era, como se diz em algumas versões, inculcar na mente dos filhos, levá-los a entender, introjetar na vida dos filhos esse conhecimento de um Deus vivo, um Deus que opera. Mas, mais do que isso também, não era só falar andando, deitando, caminhando o tempo inteiro, mas era dando testemunho, ou seja, colocar a testeira entre os olhos, atar na mão, porque muitas vezes não adianta só falar, é necessário que os pais testemunhem. Muito bom. Bom, você já percebeu que, inclusive a partir desse texto que foi trazido, você que está em casa já percebeu que o nosso objetivo nesse programa é entender do ponto de vista familiar, e aqui está o testemunho da palavra que o pastor Adriano trouxe, do ponto de vista familiar, qual é o nosso papel. E o que nós encontramos na vida prática é o seguinte, os filhos vêm, né, e nós temos uma responsabilidade, porque eles são bênção do Senhor para nós. Amém. São bênçãos que Deus nos dá para nós cuidarmos deles. E nesse contexto de cuidar, obviamente que todo pai ele tem, até de maneira instintiva, a ação de preservação do seu filho, né? Seja do ponto de vista físico, emocional, no seu crescimento, está doente, leva no médico, dá remédio, a hora da alimentação, desde dos primeiros dias de vida, desde a gestação. O pai, a mãe vivem essa relação diária, cotidiana, de cuidar dos seus filhos. Mas chega um momento em que essa composição, essa formação do ser humano, ela precisa ser dividida, e aí eu repito, ela precisa ser dividida com a escola. E aí a gente chega onde a gente quer, né, aqui. Nesse momento, como a família se posiciona? Né? A pergunta é a seguinte, como eu, como servo de Deus, a minha família, como uma família de servos, devo acompanhar os meus filhos na sua trajetória escolar. E para iniciar esse debate, eu aproveito, porque você falou aqui, Adriano, sobre o momento em que eles iriam entrar na Terra Prometida. E quando efetivamente entram, Josué diz aquela célebre frase, né? Vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Né? Então, o texto ele ensina como viver isso. Mas do ponto de vista da vida prática, da vida cotidiana, como que nós podemos levar os nossos irmãos, ou levar para os nossos irmãos, algumas orientações, algumas sugestões dessa condução. Né? O meu filho foi para a escola e nós estamos dizendo o seguinte, isso desde o início da sua trajetória escolar até a universidade, né? Até que ele tenha maturidade suficiente e possa se enquadrar nessa condição como servo, de poder ele, uma vez crescido, uma vez a sua formação, porque a gente não para de estudar nunca, né? A sua formação definida, poder ele sim ser esta experiência para os seus próprios filhos. Então eu abro aqui para vocês. Você quer falar, Willer? Na verdade, né, pastor Josias, a gente percebe uma coisa, que a trajetória escolar ela é fundamental para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da sua vida social. Não chega um determinado momento que ele vai sair do seu seio familiar para poder conviver com outras pessoas. Como o senhor bem falou, são pessoas de culturas às vezes diferentes, né, que têm convivências com pessoas de diversas áreas. Né? Então, o que acontece? O pai, a mãe, e a gente coloca a família de um modo geral, ela precisa acompanhar o seu filho entendendo o que se passa dentro da escola. Né? Porque ali ela vai ter contato com outros coleguinhas, ela vai ter contato com os professores. Então, o primeiro ponto que a gente precisa sempre salientar é que os pais, eles precisam dialogar com a criança, com o adolescente, com o jovem, até a universidade. Né? Então, muitas vezes se tem a preocupação com a chegada desse jovem à universidade, o que ele vai encontrar lá. Né? Há muitas preocupações no que se refere
aquele ambiente, né, aquilo que muitas vezes ocorre ali dentro e que é bem distinto daquilo que nós temos a vivência da nossa igreja. Mas é importante isso ser trabalhado desde a infância. Então é importante que os pais eles conversem com os filhos. Meu filho, olha, o que foi feito na escola hoje? O que foi aprendido na escola hoje? Isso é importante porque tem vários aspectos. Primeiro, a questão do professor. Né? A criança ela vai ter as suas afinidades, seja pela característica daquele educador, pelo discurso que ele tem, que é muito bem feito, muito bem afinado, seja por aquilo que ele leciona. E algumas vezes a gente sabe que um determinado ensino, ele pode, algumas vezes, ser carregado por alguma ideologia ou por alguma opinião que aquele professor ele tem. E em determinados momentos isso pode culminar com um aspecto que envolve até o ateísmo. Isso a criança ela pode ter dúvidas, ela pode gerar questionamentos em relação a isso que é natural. Então, o pai, a mãe, devem ter essa preocupação de saber com os seus filhos, olha, o que tem sido tratado na escola, o que você aprendeu hoje? Porque muitas vezes as nossas crianças, os nossos adolescentes, muitos deles são introspectivos. Eles não falam aquilo que aprenderam na escola. Mas quando nós instigamos, né, nós perguntamos, muitas vezes eles falam. E a própria relação deles, não só no que se refere à figura do professor, mas aqueles que estão em torno dele, os colegas. Inclusive o próprio pastor Dodge ele falava muito isso, que os colegas, né, aqueles que estão em sua volta, eles têm maior influência do que os próprios pais, em referência às suas opiniões, né, a determinadas situações que eles querem que os nossos filhos se envolvam. Então, esse diálogo ele é fundamental. E ele é fundamental porque o pai ele começa a conhecer o dia a dia da criança. Quando ele começa a saber de fato o que tem acontecido no seu cotidiano, o pai ele vai ter as ferramentas certas para poder conversar com o filho, baseado na palavra. Ele vai em busca de uma informação que eventualmente Sim. o filho Exatamente. Não entrega gratuitamente. Sim. Ele vai mostrar Exatamente. Ao filho que há confiança, Sim. Que o filho pode ter a sua confiança e a partir do reflexo que o filho traz, ele vai entender o que ele está vendo Exatamente. Ali dentro do seu ambiente escolar. Né? Exatamente. E aí a gente até entra nesse aspecto do texto que o pastor trouxe de uma forma muito interessante, né? Porque nós temos essa obrigação, essa responsabilidade, não é, de apresentar os princípios que estão contidos na palavra, que estão no nosso coração. Mas esses princípios contidos na palavra, que já estão em nós precisamos transmitir isso a eles. Então isso precisa ser feito gradativamente. Porque muitas questões da escola, que um deles nós falamos aqui que é o ateísmo, mas existem outras. Hoje, por exemplo, a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela propõe, entre as suas habilidades, que os professores discutem aspectos que envolvem a autonomia do estudante, a liberdade, a diversidade. Né? Então, hoje o estudante, o aluno, seja do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino universitário, quando é trabalhado esses conceitos, né, a liberdade, você pode ser o que você quiser, né, você tem a sua própria opinião, você tem a sua liberdade, você tem a sua autonomia, a diversidade, olha, você pode se tornar o que você achar melhor, mas nós temos os preceitos da palavra, os fundamentos, os princípios da palavra. Amém. Nós vamos aprofundar isso um pouquinho, mas eu estou percebendo que o Jerônimo está doido para falar, entendeu? Então, vamos passar a palavra para o Jerônimo aqui, porque a gente entra agora, o Willer está na área da educação infantil, né? O criança, o adolescente, enfim. E do nosso lado aqui está o Adriano, que está na educação universitária. E nós dois estamos aqui, Jerônimo, né, tentando acompanhar. Correndo atrás. Mas
Me fala, Jerônimo, em relação ao jovem e a sua experiência com o jovem, que no contexto do trabalho do Senhor, como é que você tem percebido esses reflexos, né, e a partir daquele que lida com o jovem na igreja, como é que a gente pode trazer uma palavra para os pais dos jovens nessa direção do acompanhamento dos filhos na trajetória escolar? Pastor Josias, eu acho que, olhando para a palavra e pegando o exemplo, Jó, até o pastor Luiz Eugênio gosta muito desse texto, que é Jó 1,5. E quando os filhos de Jó voltavam de terem passado alguns dias nos seus banquetes, nas suas questões, Jó chamava cada um deles e sacrificava ao Senhor e orava por eles, os santificava. E aí eu acho que é um ponto muito importante para os pais em relação aos filhos. Orar pelos filhos, todos os pais já oram, né? Pelo menos deveríamos, né, orar pelos nossos filhos. É um ponto de partida, né? Não é? O pressuposto. Então, mas os filhos precisam saber disso. Os filhos precisam ter esse contato com os pais. Do pai falar, meu filho, vamos orar por você, vamos clamar a Deus pela sua vida, como é que está a sua faculdade, como é que está o seu nível médio, né, na escola, vamos clamar ao Senhor. Porque Jó, ele acompanhava a história ali, a trajetória dos seus filhos. Ó, eles estão lá, eu vou esperar. Quando eles voltavam, ele chamava cada um deles, vamos aqui sacrificar ao Senhor. Então esse acompanhamento espiritual, no sentido dessa presença dos pais, é muito importante. E aí, até usando o texto que o pastor Adriano trouxe, é muito interessante quando a gente olha para Provérbios 6:20, que é o resultado na vida do filho desse ensino dos pais. Fala assim, ó, filho meu, guarda a instrução do teu pai, o ensinamento da tua mãe, coloca no teu coração também e ata o teu pescoço. Ele diz assim, porque quando caminhares, a instrução te guiará. Quando dormires, a instrução te guardará, né? E quando acordares, falará contigo. Então essa instrução, essa presença dos pais, mas essa instrução no Senhor, porque o ensino dos pais no Senhor é um ensino vivo. Então, quando os jovens estiverem em momentos difíceis, esse ensino que eles aprenderam com os pais vai falar com eles, porque é o ensino de um Deus vivo, de um Jesus vivo. Então a gente tem acompanhado que é importante essa proximidade dos pais em relação aos seus filhos. Muito bem, a gente está vendo aí, tanto no contexto da criança, do adolescente, como do jovem, e isso, Adriano, é uma situação, ou esta é uma situação, que a vida moderna tem quase que imposto, ou muitas pessoas têm lançado mão desse recurso, de terceirizar a educação dos filhos completamente, ou seja, não acompanhar, e se distanciar desde a infância, inclusive, né? Desde a infância. A vida tomou um ritmo e uma dinâmica tal que pais... quer ver desespero com o pai é época de férias dos filhos, né? Ficam apavorados. Como é que eu vou fazer com esse menino em casa? E aí, bom, são diversas discussões que não são pauta nossa agora, de como lidar com isso aí, nesses momentos específicos. Mas aí a gente vai para o ambiente universitário, que é uma fase da vida, né, onde não só o jovem se sente pressionado e interessado, e aí você entra na questão do pertencimento, dos grupos e tudo mais, né? Ele não só se sente pressionado a tomar atitudes do grupo do qual ele faz parte, como ele se sente às vezes maduro o suficiente para isso. Porque ele agora não é mais criança, ele agora está na faculdade, né? Como é que... E a gente conversava um pouco antes da gravação, você falou assim, às vezes tem horas que a gente é mais pastor do que professor, né? Então, como pastor, e que está vendo o lado de lá como professor, e que eu tive a grata oportunidade de também viver do magistério um tempo atrás, como é que a gente pode dizer para a família hoje,
olha só, seu filho entrou na universidade. Com o que você deve estar preocupado? Eu diria o seguinte, e eu falo agora como professor. Como professor, nós temos como obrigação lidar com os diversos aspectos do conhecimento. Então, nós somos submetidos ao contato com teorias de diversos tipos, que precisamos conhecer, os diversos lados. E às vezes, agora falando como pastor, às vezes nós vemos pais preocupadíssimos diante de situações concretas. O que eu faço, pastor? Meu filho ouviu isso, meu filho foi solicitado a fazer aquilo. E às vezes, como pastor, o que eu quero dizer é o seguinte, não é o que você faz, é o que você já fez. O que você já fez pelo seu filho? Porque tem questões que você não vai resolver no momento, é necessário que você já tenha feito desde a tenra idade, aquilo que o pastor Jerônimo falou aqui. Então, muitas vezes a solução não está naquele momento, está em você ter capacitado o seu filho antes, preparado, para que quando ele entrar na universidade, ele esteja suficientemente preenchido com aquele bom depósito de Timóteo, de tal forma que, ainda que ele conheça outros conteúdos, muitas vezes confrontantes da palavra, mas aquele conteúdo espiritual, ele é tão suficiente para ele, que ele simplesmente faz aquilo que Paulo dizia aos Tessalonicenses, olha, examinai tudo e retende o bem. Então ele vai ser capaz de reter o bem. Então assim, não existe uma fórmula mágica. É necessário que os nossos filhos tenham uma porção do Espírito Santo dentro deles, porque o Espírito Santo é o educador principal de todos nós, né? Sim. O que Jesus falou? Olha, quando vier o Espírito Santo, o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Mas aí diz algo que geralmente as pessoas se esquecem. E ele vos lembrará daquilo que eu tenho dito. Ora, ninguém é lembrado de algo sobre o qual nunca se ouviu falar. Você só é lembrado de alguma coisa que você ouviu. Então o Espírito Santo vai lembrar os nossos filhos daquilo que ele já ouviu quando nós, como pais, desde pequenos, trabalhamos com eles. Nossos filhos entrando assim, preparados na universidade, eles vão permanecer firmes na rocha. Deixa só, porque pela ordem, como o Adriano citou, o bom depósito de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, diz assim, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Só para trazer o texto que o Adriano fez menção aqui. Fala, Jerônimo. Interessante dizermos que aquele texto que todos nós conhecemos de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Aí você vai ver lá em Salmos 25:12, e o homem que teme ao Senhor andará no caminho e o Senhor o ensinará qual caminho escolher. Ou seja, quando os pais ensinam, quando os pais falam, quando os pais ensinam no caminho, ou seja, os pais têm que estar juntos, né? O ensino de Deuteronômio. Qual é o resultado? Quando essa criança crescer, quando ela se tornar um jovem, ela vai ser lembrada pelo Espírito Santo, pelo Senhor, e o Senhor vai dizer, olha, o bom caminho é esse, a boa escolha é essa, faça essa, porque esse caminho vai ajudá-lo na escolha. Sem dúvida, Jesus. Muito bem. Eu acho uma coisa muito importante também, irmãos, é que os pais, eles precisam levar os filhos a terem uma experiência com o Senhor. E quando os filhos eles sabem de fato quem é o Senhor, aquele que fala aos corações, ele pode ouvir muitas coisas. Ele pode se deparar com muitas coisas na escola, na universidade. Mas aí Deus vai preservar uma coisa muito especial na vida deles, que é a identidade. A identidade de servo que foi passado de pai para filho. E quando a gente fala num aspecto como esse que o pastor Adriano mencionou aqui do jovem na universidade, a gente não tem como não lembrar, por exemplo, da figura de Daniel, né? O personagem bíblico Daniel. Ele, naquele contexto de Babilônia, né? Na realidade, ele aprendeu tantas coisas, né? A cultura babilônica, ele aprendeu o letramento dos caldeus, mas pela fidelidade dele, por aquilo que estava no coração dele, que ele propôs em seu coração, né? Não se contaminar com as iguarias do rei,
E dentro daquilo que já estava dentro do seu coração, Deus deu a ele coisas extraordinárias. Deu a ele o conhecimento, e a palavra nos diz que o Senhor deu a ele a sabedoria das visões e de sonhos. Então, a família, ela precisa, de fato, se preocupar muito com isso. O conhecimento da palavra, mas que ele também tenha essa experiência com o Deus vivo que nós servimos, que é um Deus que fala, que é um Deus que se revela, que é um Deus que fala, inclusive, pelos dons espirituais. Assim como o Senhor usou a vida de Daniel, o Senhor vai usar os nossos filhos também, nas universidades, nas escolas. Né? Amém. Nós temos que encerrar, por causa da hora. Eu queria encerrar trazendo um texto da palavra e uma experiência da palavra que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, verso 58, é o último verso desse capítulo, que diz assim: Disse-lhe Saul, de quem és filho, mancebo? E disse Davi, filho do teu servo Jessé, o belemita. Então, qual o contexto disso aqui? Davi, ainda muito jovem, não tinha idade ainda para o serviço militar, vai atender os seus irmãos ali numa guerra contra os filisteus, chega lá ver Golias e tudo aquilo que ele estava fazendo, e todos conhecemos a história. Resumindo, desce ao encontro de Golias, toma 5 pedras, 5 seixos, vai lá e vence Golias. E a pergunta que ficou, que foi a pergunta que Saul fez a Abner, que era o chefe do seu exército, assim: de quem é filho esse mancebo? Um jovem, tão jovem, que teve essa postura, essa firmeza, essa experiência e essa vitória, ele deve ter tido um ensino do seu pai muito bom. Ele deve ter uma experiência familiar notável. E a pergunta que foi feita é essa. É interessante que Saul não quis saber qual o nome dele. Quem era Davi? Ele perguntou: de quem é filho esse mancebo? E ao perguntar, Davi pôde testemunhar: sou filho de Jessé, sou da casa de Jessé. Isso, havia um contexto profético nisso aí, mas só para a gente entender. Os nossos filhos, a depender da maneira como nós lidamos com ele e fazemos tudo aquilo que foi trazido aqui, eles vão ser como Davi. Na hora que os Golias se levantarem na faculdade, na escola e tudo mais, eles vão poder levar a experiência que veio do lar de casa. Bom, a gente precisa encerrar. Como dissemos, por causa da hora, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer o seguinte: semana que vem, se Deus quiser, vamos estar juntos aqui mais uma vez, continuando esse tema, que é um tema importantíssimo. Nós vamos aprofundar mais sobre alguns aspectos. Amém? Queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Uma alegria e um prazer. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Família e Projeto de Deus. Daqui a pouquinho você vai ter o culto da sexta-feira, que vai estar disponível também para participar na sua casa, com a sua família, e as demais programações, anunciando o Evangelho Eterno, enfim, as demais programações que nós temos. E se Deus quiser, na semana que vem a gente volta, tá bom? Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.